Glória a Deus, aleluia. Eu quero ministrar esse mês de dezembro, se o Senhor permitir, uma série de palavras sobre a volta de Jesus, aleluia. Está no meu coração, então quero ministrar sobre isso. As bênçãos do terceiro dia. Vamos abrir lá em Oséias capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Nós vemos aqui algo interessante. Nesses anos inteiros, por causa do pecado, por causa da pior tragédia da humanidade, que foi o pecado de ter entrado na terra, toda sorte de doenças, de tristeza, de angústia, de medo, todo sentimento ruim, tudo aquilo que é de discórdia, tudo isso está muito enraizado. As pessoas estão mergulhadas nesse sistema mundano, da qual nós fazemos parte dele. Vivemos uma vida aprendendo os padrões do mundo e passamos a achar que tudo isso é normal. O quê? Tristeza, angústia, medo, ira, raiva, ódio, rancor, ressentimento, falar mal das pessoas, o pecado, a luxúria, a ostentação, e aí muitas coisas que são frutos da carne, que as pessoas vivem naturalmente, para elas é normal isso, não é assim? Então o motivo que às vezes nós sentimos tristeza, medo, incertezas, frieza, falta de vontade de buscar Deus, insegurança, às vezes nem sabemos o que sentimos, nem sabemos o que está acontecendo conosco, por que estamos mal, por que estamos abalados, por que estamos desanimados. Quantos também são assim? Às vezes nem sabe o que está acontecendo, só sabe que está mal. Não é a minha palavra aqui, mas eu quero te dar uma dica bíblica de ouro. Ore em línguas em todo o tempo, porque a oração em línguas, ela é uma oração perfeita. Você não sabe o que está orando, mas o Espírito sabe o que você precisa, e Ele ora o que você está precisando neste momento, e aí tudo aquilo que é de opressão, tristeza, angústia, sai da sua vida. Amém? Porque nós não sabemos orar como convém. Então, essa palavra aqui, vinde, tornemos para o Senhor, ou seja, venha, volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. E aí o profeta, naquele tempo, ele não conseguiu compreender. Ele fala, porque o Senhor nos despedaçou. Mas essa palavra aqui, na tradução exata, não é que Deus trouxe sobre eles a angústia, o medo, a miséria. Não. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para o bem deles, para que eles caiam em si. Um exemplo disso, o filho pródigo, quando ele pediu a herança do pai e foi gastar tudo com festas, bebidas, bagunça, com muitos homens e mulheres por aí no mundão, né? Traduzindo para o dia de hoje. O dinheiro dele acabou, perdeu-se os falsos amigos, e aí passou a ter fome. Se tivesse alguém ajudando ele ali com dinheiro todo mês, se tivesse alguém levando comida para ele, você acha que ele cairia em si e voltaria para a casa do pai? Não. Porque a primeira coisa que ele falou é: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão com fartura, os empregados comem do melhor, e eu estou aqui passando fome. Ele não voltou porque ele estava arrependido. Nossa, o que eu fiz com meu pai?
que eu fui fazer com meu pai? Não, ele voltou por causa da necessidade. Para o bem dele. E aqui nós vemos, mas o Senhor, o que ele fez? Ele permitiu, mas ele sarou. Ele fez a ferida, mas ele curou. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Há um princípio muito poderoso, que é o princípio do terceiro dia. O Daí nem sabia que eu ia pregar, e ele já abriu aqui com o mesmo tema, né? Sobre a volta de Jesus. Da mesma maneira que as pessoas viram Jesus subindo, elas verão também Jesus descer. Lá no Monte das Oliveiras, depois do arrebatamento. Mas aqui diz a palavra em 2 Pedro 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós estamos vivendo esses dias que as pessoas, elas estão escarnecendo, andando segundo as suas paixões da carne, satisfazendo a vontade da carne e dizendo: vocês estão falando que Jesus está voltando, mas já tem 2000 anos que ele está voltando. Cadê que Jesus está voltando? É isso que o texto está dizendo. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Ele disse que vai vir, mas não veio. A Bíblia fala. Depois nós vamos ver na continuidade. Lá mais para frente, no capítulo 8, está aqui. Avança, por favor. Fala assim, ó. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então, tem algo que a Bíblia fala que você não deve esquecer. Guarde isso no seu coração. Não esqueça, amém? Do que eu não posso esquecer? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí o apóstolo responde. As pessoas estavam questionando. Isso há 2000 anos atrás. E ela já estava questionando: cadê Jesus que não está vindo? Mas tem 40 anos que ele subiu e já estava esperando Jesus voltar. E aí, olha que interessante. Ele responde dizendo: olha, entenda uma coisa. Um dia para Deus é como 1000. E 1000 para Deus é como um dia. Deus, o tempo nosso não é o tempo de Deus. Ele é acima do tempo. Ele fala assim, ó. Não atrasa o Senhor ou retarda o Senhor a sua promessa, como alguns estão achando que está demorando. Pelo contrário, Ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que chegue ao arrependimento. Olha, o apóstolo é maravilhoso, porque o apóstolo Pedro, né? Ele responde. As pessoas perguntaram: cadê que Jesus está voltando? As pessoas que estavam mergulhadas no pecado, as pessoas que estavam apaixonadas pelo mundo, as pessoas que estavam embriagadas pelas coisas terrenas, estavam dizendo: cadê que Jesus está voltando? Cadê que ele não voltou até hoje? Aí o apóstolo fala assim: olha, presta atenção. O Senhor, ele não está atrasando como vocês estão pensando, não. É para os seus bem. Vocês têm que agradecer porque não voltou ainda, porque se ele tivesse voltado, vocês ficariam aqui. Percebe? Essa foi a resposta, parafraseando. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns estão achando que está demorando. Pelo contrário, Ele é longânimo. Ele está sendo bom com vocês, não querendo que vocês pereçam, mas que vocês cheguem ao arrependimento. Forte isso, não é verdade? Por que Jesus não voltou até hoje, como alguns estão pensando? Porque Ele é bom e Ele quer ainda que algumas pessoas sejam salvas. Ele quer que algumas pessoas se arrependam ainda. Ele quer que o céu se encha. Por isso, quanto mais pregarmos o evangelho, mais rápido ele volta. Mas nós não sabemos quando vai acabar isso. Uma coisa eu sei: nós estamos vivendo o terceiro dia. Como assim?
Um dia para Deus não é como 1000 anos? Sim ou não? Sim. Então vamos entender melhor um pouco de história. Do ano 1º, depois de Cristo, não é? Do ano 1º ao ano 1000, nós temos aqui o primeiro dia, 1000 anos, não é? Do ano 1001 até o ano 2000, nós temos o segundo dia. Agora, do ano 2000 até o ano 3000, é o terceiro dia. Nós estamos 2000, praticamente 25, não é assim? Então nós já entramos no terceiro dia. Aqui a gente fala 2024 e pensamos que só tem 2024 anos. Não é assim que a conta é do primeiro ano até o ano 1000, passou 1000. Do 1001 até o 2000, passou 2. Do 2000, né, entrou no terceiro. Nós já estamos no terceiro dia. Então, se formos olhar, já passaram 25 anos do terceiro dia, ou do terceiro milênio. Estão entendendo a pregação? Amém? Então, vamos entender melhor isso mais para frente, para você ter mais clareza da palavra. Primeira coisa, o terceiro dia será um tempo de providências. Pode avançar, Lucas. Primeiro, será de providências. Aleluia! Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 22, versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Nada da Bíblia é por acaso, nós vamos ver muito o terceiro dia. Terceiro dia é o dia da provisão, porque imagina, Abraão já tinha 100 anos, Isaque já tinha mais de 100 anos, né? Porque Isaque já tinha ali os seus 12, 13 anos, inclusive ele mesmo carregou a lenha que era para ele ser o sacrifício, e nem sabia. O pai: filho, leva essa lenha aí, vão subir comigo no monte para sacrificar o Senhor. Ele seria o sacrifício. Chegando lá, no terceiro dia, então, significa que eles ficaram 3 dias no monte, ou começou a subir, e no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe. Então, no terceiro dia, no dia do sacrifício, ele viu lá o altar. E aí não tinha mais volta. 3 dias subindo o monte, né, com seu filho, e aí ele viu o lugar do sacrifício. Quando ele levantou o cutelo para cima, para poder sacrificar o seu filho, o anjo gritou: Abraão, não precisa mais. Sabemos que se você é temente a Deus, está ali o cordeiro para o sacrifício. Lá, aqui, no Monte Moriá, Deus poupou o seu filho para sacrificar um animal. Mas no Monte Gólgota, Deus poupou o animal e sacrificou o seu filho no nosso lugar. Para nós termos vida. A provisão, Abraão se alegrou, porque ele não iria ficar mais sem seu filho. Preste bastante atenção nessa palavra, por favor. Pra você entender. Ele viu a provisão, era o cordeiro. Aí Deus falou: Jeová Jireh, é o Deus da providência, é o Deus da provisão. Nós cremos que este ano é o ano da provisão sobre a sua vida, porque é o terceiro dia. É o terceiro ano. O terceiro ano é o ano de provisão. 2025 será o ano da restituição, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é hora de algo novo sobre a sua vida. O terceiro dia é um dia do Jeová Jireh. Deus vai prover na sua vida o que você precisa. É dinheiro, então peça ao Senhor. Ele vai prover dinheiro para você. Se eu estou precisando de ganhar mais, estou precisando, Senhor, de uma provisão.
É do seu marido transformado? Então peça. É da sua esposa transformada? Peça ao Senhor. É a salvação de alguém, do filho, né, do seu primo, do seu cunhado, da sua mãe. Peça ao Senhor, Ele vai providenciar para você. Amém, queridos? Porque você é filho, Ele vai trazer sobre a sua vida provisão. Ele é bom, Ele é o seu pai, Ele ama surpreender você. Aleluia. Então é a primeira coisa. Segundo, o terceiro dia será um dia de saúde. Será um tempo de saúde e longevidade. Eu creio nisso. Quantos creem também? A Bíblia disse que o rei Ezequias, ele teve uma doença muito grave. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver. Deus enviou o profeta Isaías, falando para ele colocar a sua casa em ordem, que ele morreria. Ezequias, arrume a sua vida, ponha a sua vida em ordem, perdoa o que tem que perdoar, resolva o que tem que resolver, busque a Deus o que tem que buscar, resolva a sua vida, em outras palavras, porque você vai morrer. Sabe, 100% das pessoas que estão aqui agora vai morrer um dia. Parece óbvio, né? Mas é uma certeza que nós temos, ou seja, não sabemos quando, mas é tempo de colocar nossa casa em ordem, porque a morte vai vir para nós. Algum dia ou outro vai vir. Não sabemos quando, não é verdade? Tem gente que de repente morre. Nós não sabemos. É por isso que devemos orar e vigiar em todo o tempo. Aí o Ezequias, então, ele passou a orar ao Senhor, a clamar a Deus por misericórdia. Está lá no versículo 4 e 5. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. E que dia? Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ezequias era um homem que tinha um coração íntegro. Ele chorou de lágrimas diante de Deus. E o Senhor falou para o profeta Isaías: volta e fala com ele que eu vou curar ele. E ao terceiro dia, ele vai subir à casa do Senhor. Presta bem atenção. Há um lar sendo preparado para nós. Você crê nisso? Ele disse isso: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, que na casa do meu pai tem muitas. Se não for assim, não teria dito que eu vos preparei um lugar. Eu estou indo preparar um lugar, porque aonde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 6. Ele está preparando uma morada eterna. O seu lar não é aqui. A sua pátria não é Brasil. Ela é celestial. E ao terceiro dia você vai subir aonde? A casa do Senhor. Você vai subir à casa do Senhor no terceiro dia. Mas também creia, é tempo de buscarmos a Deus. Aqui também é a casa do Senhor. Não aqui o prédio, a nossa reunião. Quando é a célula, aí a célula é a casa do Senhor. Se é o discipulado é a casa do Senhor. Se é na praça, a célula, vai ter, né, nesses dias. Então lá também é a casa do Senhor, porque você está lá, nós estamos lá. Aleluia! Então é tempo, no terceiro dia, é tempo também de vir mais à casa do Senhor. No terceiro dia, que é esse tempo que estamos vivendo, o fim dos tempos, este é o fim dos tempos. O tempo de o coração de muitos tem se esfriado. O tempo que muitos sinais estão visíveis para nós, que em qualquer momento ele vai arrebatar os vencedores. É tempo de você adorar a Deus mais. É tempo de você andar num caminho novo e vivo. É tempo de não ficar apegado às coisas deste mundo, intertidos nas redes sociais.
mexendo o tempo todo, né? No celular, no Instagram, no Facebook. Isso tem roubado o seu tempo com Deus. Uma coisa que ninguém vai poder falar naquele dia é: Senhor, eu não tive tempo para orar mais, eu não tive tempo para ler mais a Bíblia, porque nós temos tempo. Antigamente não tinha nem celular. Eu sou muito novo, mas sou dessa época que não existia celular com internet. Eu tinha um Nokia tijolão, com uma antena grande. No máximo que fazíamos é mandávamos um SMS, né? E ligar, então, era 3 segundos para não cobrar. Me liga aqui rapidinho, e desligava. Não era assim que começou nessa época? Todos. Mas aí tinha tempo, não é? Rede social era para quem tinha computador em casa, e era poucos que tinham um computador em casa. Eu tinha um, aleluia. Era para poucos, porque eu trabalhei muito para ter. Mas aí o que as pessoas faziam? Lia mais a Bíblia, orava mais, ia para um monte, orar. E estava tudo que tinha na igreja. Era intenso. E isso produzia o quê? Produzia avivamento. Produzia crentes intensos, apaixonados, fervorosos. E as pessoas eram usadas por Deus. E acontecia milagres, sinais e prodígios. E havia alegria, vida. Por quê? Porque as pessoas não estavam se enchendo de lixo. Ela estava se enchendo de vida, não é? Tantas músicas mundanas, tantas coisas que nos tiram da presença. O mundo é isso, o mundo quer tirar você da percepção, fazer alguém frio, tornar os crentes frios, insensíveis, apagados, que não tem mais vontade de estar num culto, não tem vontade de adorar a Deus. Isso é frieza espiritual. Mas nós somos intensos. Nós somos apaixonados. Amém? Essa igreja é apaixonada, em nome de Jesus. Essa igreja é avivada, aleluia. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Naquele tempo, chegar perto de Deus era algo perigoso, poderia morrer. Mas hoje ele disse: vinde a mim, busca a minha face e você vai encontrar. Eu estou disponível, não há barreiras. Eu quero anunciar a você coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Venha, porque eu tenho algo novo para você, diz o Senhor. Venha, porque você vai sentir paz, alegria, satisfação plena. Vai ter sentido a vida. Vai ter alegria em viver, vai ter satisfação, as coisas vão dar certo, vai prosperar, os seus filhos vão servir a Deus, a sua casa servirá ao Senhor com você, você vai prosperar em nome de Jesus, tudo que você colocar as suas mãos será bem sucedido, aonde você pisar os seus pés será seu. Quantos creem nisso? Mas é tempo de buscar, só tem quem busca, só tem realidade, unção, peso de glória, ousadia, intensidade. Quando você fala, o ambiente muda, transforma um ambiente pesado em um ambiente de vida, independentemente de quem está reunido. Ninguém intimida alguém cheio do Espírito, não importa quem está presente, se é presidente, se é prefeito, se é rico, milionário. Se você falar da palavra, sairá vida, sairá unção e poder. É tempo de buscar Deus, aleluia. O terceiro dia é um dia de favor, aleluia. Vamos lembrar a história de Esther. Havia um rei chamado Assuero. E olha que interessante, naquela época o povo de Israel, por causa do seu pecado, eles foram levados cativos lá para a Babilônia. Depois a Babilônia foi substituída pelo Império Persa, que hoje é o Irã. E aí algo interessante, a esposa do rei, Esther, ela entendeu algo interessante. Na verdade, olha o que aconteceu. A esposa do rei, Assuero, ela se rebelou contra ele. E ele então deixou ela, abandonou ela. E aí ele fez um concurso de beleza, né? As mulheres no dia de Esther tem isso, né? A beleza, vamos ter em 2025. As irmãs digam amém, né, Jennifer? Unha bem feita, né? Pé e mão, cabelo escovado, dia da beleza. E aí Esther foi agraciada. Ela não era do povo,
ela era uma judia, não era do povo do rei, ela não era a mais bonita, mas ela foi bem apresentada, né? Fizeram um chá de roupa nova, o cabelo, unha, e ela ganhou o concurso. Isso é maravilhoso. As mulheres bonitas, virgens. E aí Mordecai, tio de Esther, falou: Esther, participa disso. Ela era uma mulher simples, uma mulher comum, uma mulher do campo. Mas ela então ganhou esse concurso de beleza. O rei interessou por ela, e ela então passou a ser rainha. Sabe o que é interessante? É que o rei Assuero tinha feito um acordo com o povo inimigo, e aí o povo de Israel seria derrotado. E uma mulher não poderia ir até o rei sem que o rei chamasse. E ela foi corajosa. Ela poderia ser até morta se ela fizesse isso. Mas ela foi até o rei. Ela posicionou. E ela falou que Deus tinha falado. O rei então mudou de ideia e o povo foi salvo. Aleluia! Ela falou com o rei. Fale com o rei também, para a salvação das pessoas. Chegue-se ao rei, fale com o rei. Quem é o rei? O Senhor Jesus. É o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Vamos ler Esther, capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro de que dia? Que dia que ela falou com o rei? Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Olha o que diz a palavra. Continua, por favor, mais um. Eu não coloquei o que restante. Resumindo, ela chegou até o rei e ela então achou favor diante dele. Fale com o rei. Ela falou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ela estava pronta, adornada. Mas isso também representa a noiva. A igreja, que é a noiva de Cristo, ela tem que estar pronta, preparada, adornada, para poder encontrar com o rei Jesus. O arrebatamento é o encontro da noiva com o nosso noivo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Quarto, estou terminando. Terceiro dia é um dia de libertação. Nós vemos aqui a lição de Jonas. Jonas era um homem que foi chamado por Deus para pregar o evangelho lá em Nínive. Nínive era uma cidade terrível. Era tão terrível que havia montes de crânios acumulados que as pessoas matavam umas às outras e jogavam lá como fosse um lixão. O povo é tão terrível que, segundo os pais da igreja, José Flávio José, ele conta-se então que o povo perfurava a barriga das grávidas. Tão ruim que o povo era. Mas Deus é gracioso e queria salvar este povo. Deus queria salvar o povo de Nínive e mandou Jonas. Jonas então ficou indignado. Esse povo não merece salvação. Esse povo é muito ruim. Esse povo é mau. Esse povo é idólatra. E não merece. Cheio de justiça própria. Todos precisam ser salvos. A salvação é para todos, independente do nível de ruindade, de pecado. Quanto mais pecado, mais graça eles têm que receber. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí é interessante. E aí Jonas então decide fugir. Entrou no navio que é para Tarsis, né? E aí ele para Jope, perdão. E aí ele, eu vou para outro lugar. Esse navio está indo para Nínive? Não, então é para lá que eu vou. E está vindo para Jope. Aí a palavra de Deus diz lá em Jonas 1,17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas quantos dias? 3 dias
3 noites no ventre do peixe. Então Jonas saiu do ventre do peixe e orou ao Senhor Deus. Lançaram ele do navio porque havia uma tempestade e diz: cada um ore para o seu Deus para ver se livra. Jonas estava lá quietinho no fundo do barco dormindo. E encontraram ele e falou: só pode ser ele, porque todos já oraram, não resolveu. Aí jogou ele no navio e ele ficou 3 dias. Então, no final do 3º dia, Deus libertou Jonas da baleia, do ventre. Houve uma libertação para ele. 3º dia fala dia de libertação. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de 3º dia. É tempo de favor. Então, se você for chegar ao rei em oração, você vai ter favor diante do rei Jesus. Amém? O 3º dia é o dia de libertação. É o dia que você vai receber libertação da parte de Deus. Coisas que estavam travadas na sua vida serão destravadas. Mas o 3º dia também é o dia de entrarmos na herança. Josué capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-me-vos de comida, porque dentro de quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Passarei este Jordão para que entreis na terra que vos dá ao Senhor vosso Deus e a possuirdes. Dentro de 3 dias eles passariam o Jordão. O povo ficou 40 anos dando volta lá no deserto. Deus queria que eles ficassem 40 anos? Sim ou não? Não era 40 anos. Deus queria que ele entrasse rápido. Seria meses, questão de 3 meses no máximo. Eles iriam entrar na terra prometida. Mas eles começaram a murmurar, a reclamar, a sentir falta do passado, a lembrar das coisas que ficaram para trás, que a Bíblia fala para nós não lembrarmos delas, nem considerar as coisas antigas. O povo ficava olhando o alho, o poró, a cebola, os pepinos do Egito e falou: que saudade de comer aquelas comidas que eu comia. Estou cansado desse maná vil, ou seja, esse trem simples, estou enjoado dessa comida. E aí eles ficaram 40 dias lá, por causa da murmuração. Quando as pessoas murmuram, elas não saem do lugar, a vida delas não mudam. Passa ano e entra ano, elas são as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Elas olham para trás e não vê que não cresceu nada, porque tem muita murmuração ainda, tem muita reclamação. Murmuração não agrada a Deus. Mas o 3º dia eles entraram na terra prometida e desfrutaram da herança. A herança é uma terra que emanava leite e mel. Sabe, queridos, Canaã não é o céu. O céu não terá gigantes. Mas este ano é o ano de nós entrarmos na promessa de Deus. É um ano de descanso, de refúgio, amém? De desfrute, de colheita, de se deleitar. Quantos creem nisso? Amém? Então é um dia, 3º dia é um dia de providência, de longevidade, de favor. Ou seja, Ezequias viveu mais 15 anos por causa do 3º dia. Ele subiu à casa de Deus. É tempo de favor, de libertação e de entrar na herança. Mas eu quero finalizar dizendo algo interessante. Jesus, ele ressuscitou qual dia? Mas foi bem cedinho, diz a palavra. A palavra fala que foi na madrugada, bem cedinho, antes do sol aparecer. Talvez ali 4 horas da manhã, como alguns pensam. 4 ou 5 horas da manhã, ele ressuscitou. No começo do 3º dia. Nós estamos no começo do 3º dia. Ou seja, é tempo também, é um grande sinal que bem no comecinho, que é esses dias que nós estamos vivendo, esses anos que estamos vivendo, é o tempo de nós subirmos para Ele. Amém? Ele não ressuscitou no final do 3º dia, Ele ressuscitou no começo. Eu tenho muita coisa para falar sobre o 3º dia. A parábola, para finalizar aqui, do bom samaritano, vou
simplificar para você por causa do nosso tempo. Ele foi pego por roubadores, bandidos, bateram nele e ele ficou lá. O bom samaritano colocou sobre os seus ombros e levou para a hospedaria. E lá, esse bom samaritano, ele deu dinheiro para cuidar dele durante 2 dias. Por quê? Porque ele falou assim: olha, no 3º dia eu voltarei. E se você gastar mais, eu te restituo. Ou seja, 2 dias a hospedaria cuidaria daquele homem. Mas no 3º dia, o próprio bom samaritano levaria ele para casa, para cuidar dele em casa. Nesses 2000 anos, a igreja é a hospedaria, o lugar de cura é aqui. Mas ao 3º dia, o próprio bom samaritano, que é Jesus, vai nos levar para casa e cuidar de nós pessoalmente. Amém? No 3º dia. Fica de pé em nome de Jesus.